Apoio Cultural Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. TV Evangelizar, programa Bispos do Brasil, hoje em Cascavel, oeste do estado do Paraná. E quem nos recebe aqui em Cascavel é Dom Aparecido Donizete de Souza, ele que é bispo auxiliar desta arquidiocese. Dom Donizete, muito obrigado por nos receber. Agradeço de coração, Everton, e a TV Evangelizar, por essa oportunidade, então. E que bom que vocês estão aqui conosco, também favorecendo para que um pouco da vida da arquidiocese possa chegar Brasil afora e mundo afora, de repente, né? Dom Donizete, já disseram para o senhor que o seu sorriso evangeliza? Então, esta frase, ela tem um peso muito grande, né? Aí eu tenho que agradecer a Deus, tem até aquela linguagem usada, né? Que a verdadeira alegria vem do Senhor. Então, eu acredito que, de repente, esta graça de Deus agindo em nós é que faz com que este sorriso, então, seja visto também nesta ótica da evangelização. Como marca, eu me recordo do sorriso do senhor, de Dom Donizete, lá em Porto Alegre, quando fomos entrevistar Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, e o senhor estava na Cúria transitando, e daí se apresentou com esse sorriso. Então, coisas marcantes. Foi a porta de acolhida. Isso, e é o que o Papa Francisco tem pedido, né? Sim. Solicitado aos cristãos. Exatamente. Sorriem, sejam alegres, felizes, muito bom. É uma alegria estar aqui em Cascavel e a nossa saudação a Dom Adelar Baruffi, Sim. arcebispo de Cascavel, que está num tratamento contra um câncer. O nosso abraço a Dom Adelar. Aparecido por causa de Nossa Senhora Aparecida, Donizete por causa do Padre Donizete de Tambaú, São Paulo. Exatamente. Então é fruto dessa caminhada. Mas aí, de repente, se perguntar a questão da vocação. Eu, quando, de repente, morando em um outro distrito, São José, que pertence a Marilândia do Sul, diocese de Apucarana, então já tinha acontecido a mudança, né? Ali naquela comunidade, desde os meus 12 anos, eu fui me inserindo, né? Me envolvendo na liturgia, depois catequese já, grupos de jovens, até coordenando grupos de famílias, mesmo sendo jovem, porque naquela época havia a chamada Igreja Base em Apucarana também, que eram grupos de famílias. E, de repente, é claro que essa questão do chamado de Deus foi se manifestando de uma maneira muito forte. Eu sei que desde pequeno eu falava que queria ser padre, por que não sei, mas já existia essa ideia na mente, né? Agora, se perguntar como que Deus foi agindo nessa questão vocacional, que eu penso que é importante, né? Eu digo dessa questão da minha vida em comunidade, do meu envolvimento na comunidade, e, de repente, momentos assim marcantes. Eu sempre gosto de lembrar que quando estudava no colégio em Marilândia do Sul, tivemos uma motivação vocacional porque aconteceria uma ordenação em Marilândia na época. Estava lá aquele que seria ordenado e depois alguns seminaristas também. No colégio? No colégio, fazendo animação, que hoje já é mais complicado fazer isso. Não se faz mais isso hoje. Exatamente. Né? Mas eu sei que ouvindo, né, aquelas melodias, aquelas questões lá, eu voltei já com mais forte dentro de mim. Não, eu vou para o seminário, eu vou ser padre. Mas aí, de repente, também aquela chama depois vai dando uma acalmada e aconteceu a mudança para Apucarana. E eu fui estudar no colégio onde estavam lá 4 seminaristas estudando. Na minha sala, 3 na mesma sala, né? Não sei se 3 ou 2, faz tempo já, viu? Então por isso que a mente não traz tanto. Mas o Marcos Teixeira, que é de Apucarana, padre, né? O João Valentim Voltarelli também, o Marcos Nogueira, que é da música litúrgica, ajudou tanto a irmã Custódia aí, com tantos CDs, ele não é padre, mas é casado, muito bem casado e continua, né, evangelizando por meio da música também. Mas enfim, a convivência com eles, eu percebi como mais uma vez a ação de Deus
para que aquela questão do chamado florescesse dentro de mim novamente. Agora, é um fato muito interessante. O chamado vocacional é provocado no ambiente escolar, secular. Na verdade, aquele despertar ali que o senhor teve ou não? Eu penso que o chamado, aí é aquela convicção que é algo que vem antes, né? Que Deus já plantou aquele chamado, porque é Deus que chama iniciativa. Mas esses momentos ajudam a aflorar esse desejo. Confirmar. Exatamente. É uma maneira como se Deus desse uma chamada de atenção. Opa, eu te quero para esse caminho, né? Dona Donizete, estamos no ano vocacional, então é muito importante falar sobre vocação. É muito oportuno. Com certeza. E o senhor cita a questão do colégio, para mim é marcante, porque o colégio é um ambiente que nos marca para toda a vida. E a igreja, naturalmente, com essa separação, igreja e Estado, foi se afastando, a laicidade do Estado, enfim, toda essa cultura que hoje está aí, impede a igreja de estar presente em alguns ambientes seculares. E eu pergunto, isso faz falta? E nós estamos chamando os jovens, chamando as crianças, só nos nossos ambientes? Talvez aí entre uma outra questão que é muito importante, né? Quando nós temos aquela compreensão que o leigo, a leiga, é chamado a ser onde ele está, sal e fermento, que nem precisa ficar falando da igreja e nem, às vezes, nem pregando ali, mas o comportamento, o jeito de ser e de estar, de repente pode ajudar, porque isso é muito forte também. Eu lembro que eu tinha professora que não ficava falando do evangelho nem da igreja durante a aula, mas o jeito com o qual ela trabalhava era um jeito que deixava uma marca profunda. A gente percebia que ali estava uma pessoa de Deus. Então isso para mim, eu acredito que hoje nós temos que bater nessa tecla, né? Da importância do leigo e leiga que está naquele ambiente, de saber que Deus pode usá-lo para ajudar alguém a se despertar para essa questão. É a via do testemunho. Exatamente. Pronto, fundamental, respondido. Fundamental, viu? Exatamente. A ordenação presbiteral em qual diocese? Então, eu fazia parte da Diocese de Apucarana no início do seminário, quando fui para a teologia, que acontece em Londrina ainda, mas era no Paulo VI, né, que era o Instituto Paulo VI. Então, ali no primeiro ano, eu já tive uma outra mudança. Aí, de repente, eu deixei a Diocese de Apucarana e fui acolhido para Cornélio Procópio. Então, fiz toda a teologia pela Diocese de Cornélio Procópio, no tempo de Dom Getúlio Teixeira Guimarães, que está junto a Deus, né? Ou seja, descansando no Senhor. E toda a teologia pela Diocese de Cornélio, depois a ordenação foi 12 de dezembro, Nossa Senhora de Guadalupe, né? De qual ano? De 92, em Cornélio Procópio. Então, ali começou toda a caminhada, né, do ministério também. E na Diocese de Cornélio, o senhor trabalhou em paróquias, seminário? Primeira paróquia que eu já cheguei assumindo como pároco foi a paróquia Nossa Senhora Aparecida, Leópolis, né? O povo de Leópolis que de repente vai acompanhar aquele abraço, o primeiro amor, né? Pensando assim, né? E foi uma experiência sempre muito enriquecedora, porque é quando a gente também tem que ser humilde, tem que estar aberto, aprender com os leigos, aprender com os irmãos no presbitério, qualquer dúvida, ligar para o irmão mais velho, né? Olha, tem essa questão aqui. Então era algo assim muito interessante, né, que acontecia. Mas eu vivi essa experiência por quase 6 anos nessa paróquia, 5 anos e meio. Depois me coloquei à disposição do bispo para uma nova necessidade da diocese. Aí de repente fui para outra paróquia em Jataizinho. Fiquei 3 anos e meio. Só foi pouco tempo, né, porque eu me coloquei também à disposição para fazer um mestrado e fui estudar em Roma. Em que área? Mestrado em Teologia Espiritual. Como eu já estava ajudando no seminário, porque desde quando fui ordenado, eu fui envolvido na questão do acompanhamento espiritual junto aos seminaristas. Então, eu disse que eu saí da Diocese de Apucarana e fui para Cornélio, mas não saí de coração, porque eu continuei ajudando no seminário, chamado IFA, Instituto Filosófico de Apucarana. Então, eu colaborava com a equipe de orientadores espirituais, também do seminário, em Apucarana. Então, a partir dessa exigência, né, de acompanhar espiritualmente os seminaristas, aí eu fui buscar aprofundamento também. E o que o senhor estudou sobre espiritualidade?
Bom, teologia espiritual, na verdade, aí nós temos muitas disciplinas, né? Seja dentro da história da espiritualidade e depois, é claro, entra disciplina como a psicologia e vida espiritual, liturgia e vida espiritual, ou seja, é uma complexidade de temas que nós abordamos ali, a questão bíblica, né? Para aprofundar mesmo essa dimensão espiritual. Nós não fazemos ideia disso. Quem não tem acesso... De fato, porque fala teologia espiritual, o que é, né? Mas sempre tudo direcionado à questão desta vida segundo o Espírito, né? Vida sobrenatural. E, na verdade, trabalha muito a questão do ser humano. Antropologia também, dentro dessa área também, da espiritualidade. Não, né? Só sobre o sobrenatural. Não, pelo contrário, é a nossa vida cotidiana. Porque quando se fala espiritualidade, nós entendemos uma vida segundo o Espírito. Então, é no cotidiano do dia a dia que nós somos chamados a viver essa docilidade ao Espírito Santo e vivermos guiados por este Espírito Santo. Por isso que, de repente, também, nós vamos encontrar lá uma disciplina que me agradou muito, o homem psíquico, né? Mostrando como o ser humano também, ele de repente, ele tem, de repente, uma realidade tão complexa dentro de si, né? Mas para dizer que este olhar para o ser humano, olhar a partir, de fato, dessa ótica mesmo, do segmento à pessoa de Jesus Cristo mesmo. A ordenação episcopal vem em 2015. Sim, daí depois eu voltei a ser reitor no seminário, viu? Fui reitor do propedêutico, depois voltei para a paróquia, outra paróquia da diocese. Depois voltei novamente para o seminário, aí o seminário maior, sendo reitor de novo. E quando, em 2014, no final, eu pedi para o bispo a oportunidade de voltar para a paróquia. Então, fazia um ano que eu estava na paróquia São Francisco de Assis, em Cornélio Procópio. Aí aconteceu aquele momento do telefonema. Então, o chamado de Deus aí foi via telefonema da Anunciatura. Como acontece com todo bispo, né? Olha, na verdade ali foi só aquela fala, né? Preciso falar com o senhor, né? Então vai eu para Brasília, vai eu conversar, não com o núncio, mas com o secretário do núncio na época. E a primeira diocese, Porto Alegre, a Arquidiocese de Porto Alegre como bispo auxiliar. Sim, porque eu fui nomeado dia 30 de dezembro, que oficialmente, né? Que saiu a publicação, 30 de dezembro de 2015. Mas a ordenação foi 18 de março de 2016, ordenação episcopal, que foi em Cornélio Procópio, mas quando acontece a nomeação, tudo já direcionado, né? Bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre. Uma grande metrópole, já entrevistamos aqui Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, sabemos da diversidade que é Porto Alegre, e eu gostaria que o senhor relatasse um pouquinho como é que é gerenciar tudo isso, essa diversidade cultural, étnica, social e também o relacionamento com os bispos, numa diocese que tem bispos auxiliares. Sim, Everton, eu nunca tinha pisado no Rio Grande do Sul, né? Então é uma cultura bem diferente. Até o jeito de viver como igreja tem as suas diferenças, nós sabemos disso. Mas uma graça que eu tenho e que reconheço que vem de Deus é a facilidade de adaptação, né? Tanto com os irmãos bispos na Cúria, porque nós estávamos lá na verdade, quando eu cheguei estava só o Dom Leomar como auxiliar e o Dom Jaime como o titular. Aí eu cheguei logo Dom Adilson Buzin, né, recentemente nomeado agora para Tubarão, mas ele também já foi nomeado logo após também. Então ficamos 3 bispos auxiliares lá com o Dom Jaime, né? Aí depois veio a nomeação do Dom Darley, ficamos em 4 auxiliares um tempo, mas pouco tempo também. O Dom Leomar já foi encaminhado para outros cantos, Santa Maria. Mas enfim, né, ali a convivência eu vejo que também era muito fraterna. Pelo menos havia uma sintonia muito grande, né? E sempre nós sabemos, né, que é conviver com o diferente. Então cada um também tem o seu jeito próprio, né? Mas é assim que a gente vai... Moram na mesma casa? Na mesma casa, ali aquela grande estrutura antiga, né, que é a chamada Cúria Diocesana, mas também é o espaço da casa episcopal, posso dizer assim, né?
e na parte de cima, você esteve lá, né, naquele espaço, né? Então, ali nós também residíamos. Em quais setores o senhor trabalhou em Porto Alegre? Ali são vicariatos, né? Tem o vicariato de Guaíba, Canoas, Gravataí e o vicariato de Porto Alegre. Então, teve época que eu estava com o vicariato de Canoas e também em Gravataí. Então, tentava conciliar, né? Participava da reunião do clero do vicariato até às 10 horas de Canoas, corria para Gravataí para participar mais 1 hora e pouco, né? Aí depois, com a chegada do novo auxiliar, aí eu fiquei só com o vicariato de Gravataí, no sentido de um acompanhamento mais próximo com os padres, com algumas demandas que surgiam também. E depois, é claro, né? Aí acompanhava também a formação. Sempre estava presente nas reuniões da chamada equipe de formadores, nos seminários. O diaconato permanente, eu sempre marquei presença também. E depois, é claro que visitas pastorais que nós realizamos também na Arquidiocese, aí não tinha aquela questão de só este vicariato. Então, cada um estava aberto ao todo da Arquidiocese, como também as celebrações do Sacramento de Crisma. Também estávamos abertos ao todo da Arquidiocese. E mesmo não conhecendo Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, como o senhor colocou, deu conta do recado? Bom, eu acredito que com a graça de Deus, que eu gosto de dizer, né, com a graça de Deus, né, o trabalho foi bem significativo lá e bem gratificante e enriquecedor também, viu? Muito bom. Estamos recebendo hoje aqui na TV Evangelizar, no programa Bispos do Brasil, Dom Aparecido Donizete de Souza. Ele que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Cascavel. Intervalo, já a gente volta. O ParóquiaNet é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o ParóquiaNet, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. ParóquiaNet, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. TV Evangelizar para todo o Brasil, programa Bispos do Brasil. E o nosso objetivo é ser este espaço de diálogo com o nosso episcopado. E quem nos recebe aqui em Cascavel, no oeste do Paraná, é Dom Aparecido Donizete de Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Cascavel. No primeiro bloco, falamos da vocação dele, Porto Alegre, que foi a primeira diocese como bispo auxiliar. E agora vamos falar mais sobre Cascavel, essa terra bonita aqui no oeste do estado do Paraná. Adoro Cascavel, uma cidade linda, uma região muito bonita, né? No início do programa falamos de Dom Adelar Baruffi, que é o arcebispo, que está num tratamento contra o câncer. E Cascavel não viveu bons momentos nos últimos anos, né? Perdeu o seu bispo, o seu arcebispo, Dom Mauro Aparecido dos Santos, em 2021, vítima da Covid-19. Depois veio Dom Adelar, diagnosticado com câncer. Como que o povo de Deus tem atravessado esta fase? Eu sei que é complicado dizer como é que o povo, né, tem atravessado, mas aí o que eu percebia? Uma grande sede, uma ansiedade, porque a presença do bispo é ainda muito significativa. Que bom que seja, né? Graças a Deus, né? Para o nosso povo, né? Tanto que quando eu marcava presença em alguma comunidade, para uma novena, para uma festa padroeira ou para a crisma, então a alegria do povo, depois de quase 2 anos, de poder receber novamente o bispo naquele espaço, naquela comunidade, né? Então a questão é essa. É uma sede muito grande para com a presença do pastor, né? Agora, quando se fala de desafios, porque como bispo auxiliar, é claro que eu tenho que ter essa consciência tranquila, que eu tenho, graças a Deus, de saber que ele que ainda responde pela arquidiocese. Então eu sei que eu posso ir até aqui, né? E tem algo que diz respeito somente, né, àquele que é o bispo titular. Então, de repente, aí temos que confiar na graça de Deus e ir lidando com essas demandas conforme é possível. Dom Donizete, há limites
jurídicos de acordo com o direito canônico que o senhor pode intervir? Quais situações, por exemplo? Por exemplo, eu não posso convocar o chamado colégio de consultores, né? Ou seja, esse grupo de padres que muitas vezes tem, né, o poder, né, de pensar certas questões administrativas mais gritantes também. É só o bispo titular que também tem essa responsabilidade. O tribunal eclesiástico também, eu sei que é função do bispo titular, né? Não existe uma procuração, no caso? Não tem como. Na verdade, eu tenho procuração para lidar com a questão administrativa. Então, nessa parte, graças a Deus, aí a gente consegue ajudar a arquidiocese a dar passos nessa dimensão. E é claro que quando Dom André estava melhor, eu procurava sempre compartilhar com ele, né, algumas ideias e, de repente, muito aberto. Tanto é que depois que eu estou aqui, nós formamos, a partir do Conselho Econômico da Arquidiocese, mas também conseguimos formar a Comissão Patrimonial, que, de repente, contamos aí com um grupo de leigos, graças a Deus, e padres também, que tem assim, uma sensibilidade muito grande, um amor à igreja e tem também conhecimento de causa para pensar em todas as questões de imóveis que a arquidiocese tem, que muitas vezes não é regularizada, né, a questão documental, e a gente precisa dar passos nisso. Mas para dizer que nessas partes eu tenho, graças a Deus, né, a possibilidade de motivar, pelo menos, e fazer acontecer, contando com essa abertura bonita. A comissão patrimonial é um avanço, é uma novidade para Cascavel? Sim, sim, sim. Outra questão também que eu percebi uma grande abertura da parte dos leigos, porque a questão do Conselho de Pastoral Arquidiocesano. Ele era um grupo menor, né, e formado pela maioria padres quando eu cheguei. E quando eu fiz uma proposta, houve uma acolhida tão grande da parte dos padres e também dos leigos. Então hoje o nosso Conselho Arquidiocesano de Pastoral, ele conta com a participação de todos os coordenadores de pastorais e movimentos e organismos da Arquidiocese. Então quando nós fazemos aquela reunião do Conselho, de repente ali nós vamos encontrar 80 ou até mais pessoas ali participando, envolvidas no processo. São lideranças muito atuantes, muito fortes. Então eu sinto assim uma abertura muito bonita da parte dos padres e leigos e leigas e a vida consagrada também. E aqui também é outra alegria que nós temos muito grande. Que bom. Isso dá legitimidade às ações pastorais. Com certeza, porque daí a questão da sinodalidade, que o Papa Francisco tanto nos ajuda neste momento, né, é o caminhar juntos. Isso dá uma segurança muito grande. Agora, estudando a história da Diocese de Cascavel, a gente percebe que essas lideranças foram formadas com pastores muito atuantes também. Sim. Dom Armando Cílio, sim, Dom Lúcio foram pastores muito fortes aqui na região, na sociedade, inclusive. Eu não tive muito conhecimento pessoal, né, com eles, né? Dom Armando eu encontrei em algum momento que eu vi. Dom Lúcio agora eu tive a oportunidade ainda de ter alguns encontros quando ele estava conosco, agora já está com Deus também, né? Mas pô, Dom Mauro também deu um direcionamento muito grande em muitas questões aqui. Então nós louvamos a Deus pelo caminho percorrido por esses bispos anteriores, né? Dom Donizete, o oeste do Paraná cresceu muito economicamente nos últimos anos. A agricultura é muito forte aqui. Aqui em Cascavel vocês têm uma das maiores feiras agropecuárias do agronegócio do país. Uhum. Isso é muito notório. Quem conhece, quem lembra de Cascavel, lembra do agronegócio. A igreja tem dialogado bem com esse setor? É que são pessoas que estão ligadas profundamente à nossa caminhada eclesial, né? Tanto é que algo que marcou muito nesta feira que eu participei, que eu celebrei, até aquele que está à frente dizia, olha, aqui a feira começa oficialmente com a celebração eucarística. Então este amor para com a igreja, este respeito com a igreja é muito grande. Então eu tive a alegria de estar lá e depois são pessoas das nossas comunidades, né? E aqui a gente percebe que é muito família. Cascavel dá para ter se vai na catedral, né? Ou qualquer paróquia, a gente sente uma proximidade muito grande das pessoas. Então é algo que vale a pena. Depois nós temos tantos, né? Pequenos produtores que fazem toda a diferença. Algo que eu valorizava nesta grande feira, né? Agropecuária, é ali que foi montada toda uma estrutura para a chamada
Economia familiar? Agricultura familiar. Agricultura familiar, exatamente, né? Que também é dentro da economia familiar, mas a agricultura familiar. Então, esse olhar para com os grandes, os médios e os pequenos também. Então, essa feira... Tudo entrelaçado. Exatamente. Eu elogiei muito essa visão mais ampla, né? Eu até usei a imagem, é o reino que acolhe e abraça a todos, né? E todos são importantes. E também aqui é uma característica forte do cooperativismo, que Sim, integra esses pequenos e grandes. São várias cooperativas, né? Fazendo uma comunhão muito bonita também de mercado, né? Exatamente. Estamos vivendo ainda o processo sinodal convocado pelo Papa Francisco, como o senhor já mencionou. O senhor participou das escutas aqui nas comunidades? Sim. Na verdade, eu cheguei nesse contexto também, ou seja, no meio dessa questão de toda a questão da escuta. Então, aqui nós temos, né, uma equipe, essa comissão que foi formada para dinamizar toda essa questão da escuta. Então, eu tive a graça de acompanhar, sim, momentos, né? E, na verdade, estamos procurando colocar mais em prática ainda, que já era algo presente em nosso meio, esta preocupação da valorização de todos, de saber valorizar o leigo, a leiga, o religioso, a religiosa. Mas aqui a gente está dando passos nessa direção também, né? Que bom. E a partir da escuta surgem oportunidades pastorais, né? Creio que sim. A gente vai, de fato, percebendo que podemos dinamizar mais e, quem sabe, também dar uma atenção a uma realidade que ainda não era bem olhada, né? Isso é fundamental. Uma questão que nós estamos agora procurando organizar mais, a própria questão da iniciação à vida cristã, valorizando todo o itinerário que é proposto também, mas aí nós temos também as pequenas comunidades eclesiais missionárias, que é outro foco que a gente bate forte. Dentre tantas situações, aí nós temos a Pastoral da Esperança, que estamos também procurando provocar. O que faz a Pastoral da Esperança? Então, esta presença da igreja junto às pessoas que estão sofrendo a questão do luto. Então, é acompanhar a família naquele momento da perda, né, momentos celebrativos durante a chamada Exéquias, né, mas, sobretudo, pós. Porque é um desejo de marcar presença junto à família que sofre a perda do ente querido durante alguns dias. Então, a proposta, se possível, durante 7 noites, um momento de oração junto à família, mas se a família não pode, pelo menos umas 2, 3 noites. Mas a questão fundamental é essa: a igreja junto às famílias que passam esse drama da perda. E de uma forma organizada. Sim. Com metodologia. Mas isso estamos dando passos, né? Já tem uma paróquia aqui que está dando passos mais significativos, mas essa proposta está sendo lançada para a arquidiocese toda. Mas muito bonito, porque o nome Pastoral da Esperança não é muito comum, não é em todas as dioceses que Eu já tive existe. essa experiência na primeira paróquia, lá em Leópolis, onde foi feito um trabalho muito bonito nesse sentido. Isso já Nossa, vou lembrar agora, viu? Em 93, 94, já tive essa alegria de ter na paróquia esta Pastoral da Esperança. Que bom. Dom Donizete, vamos falar um pouquinho mais de vocação, agora frutos da diocese. A gente soube recentemente que Cascavel ofereceu para a igreja 2 bispos, 2 padres que se tornaram bispos. Dom Admir. Foram nomeados. Exatamente. Dom Admir e o Dom Reginei, mais conhecido Dom Zico. Né? Dom Admir foi para onde? Erechim. Erechim. Que é Rio Hoje Grande é o do Sul. bispo de Erechim. Exatamente. E Dom? Reginei, que é o conhecido Dom Zico, né, que é o auxiliar em Curitiba. Isso também é fruto desse dinamismo pastoral de vocês. Com certeza. Vocacional. Né? Nós até sempre falamos, é uma graça de Deus, né? Mas sempre também é um desafio, né? Porque para a arquidiocese entrega um presente para a igreja, mas também perde uma grande força. São esses 2 ou tem mais padres? Não, que já saíram daqui. Isso. Nós temos o próprio arcebispo de Curitiba, Dom Peruso, também é da arquidiocese. Ah, é? Temos também o Dom Nélio. Dom Nélio também é filho dessa arquidiocese. Todos pensando diocesanos, né? O Dom Nélio, que agora foi nomeado onde estava Dom Adelar, em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Mas também temos religiosos, bom, pelo menos eu conheço, tenho amizade, o Dom Algacir, que também foi agora em dezembro, que ele foi ordenado. Ele
esclabriniano, né? O carlista, conhecido popularmente, mas também é filho daqui da nossa cidade de Cascavel. Até uma comunidade de São João Batista, que pertence à paróquia São Cristóvão. Que bom, não sabia. Então temos vários frutos, viu? Que bom. Parabéns à Diocese, à Arquidiocese de Cascavel por tantos frutos vocacionais. Dom Donizete, no primeiro bloco o senhor falou que estudou teologia espiritual em Roma. Vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre espiritualidade. Gostaria de saber o que o senhor lê. Como é que o senhor se alimenta espiritualmente? Olha, essa questão de leitura sempre é um desafio, né? Porque alguns parece, educados a uma leitura mais sistemática, né? Eu reconheço que eu não fui educado para uma leitura, mas eu sempre estou lendo, de repente, mas eu reconheço que eu não desenvolvi, né? Igual muitos desenvolvem, cada uma semana está conseguindo ler um livro, né? Não é o meu caso, viu? Mas a questão da espiritualidade. Então, eu penso que é fundamental entendermos que a espiritualidade se alimenta, sobretudo com a questão da palavra e da Eucaristia, né? Sobretudo, mas não só, porque nós também podemos dizer que, como ministros ordenados, não só para um bispo, né, mas ministros ordenados, aí nós temos toda a questão, seja da liturgia das horas, e depois algo que é muito importante, a própria questão da caridade pastoral. Porque a caridade pastoral é esse estar com o povo, é esse acolher as pessoas, esse atender as pessoas. Então, no próprio exercício do ministério, nós encontramos ali uma fonte de espiritualidade. Porque sempre temos que ter aquela preocupação em elevar a mente ao Cristo, que é o bom pastor. Porque a igreja é dele, a messe é dele, né? Nós somos servos, colaboradores na obra dele. Então, é fundamental essa intimidade com o Senhor, na vida de oração pessoal, é onde nós vamos encontrando a sabedoria, a luz necessária para o exercício do ministério. Então, de repente, eu estou atendendo uma pessoa e durante o atendimento eu elevo a minha mente, peço ao Senhor a graça da luz, da sabedoria, e eu sinto que Deus age muito fortemente. Que bonito. Dom Donizete, uma reflexão que eu tenho feito nessas entrevistas com os senhores bispos, veja que o tempo que ocupamos com assuntos administrativos, a gente começa a falar com o bispo, já pensa em gestão, isso tem me feito a seguinte reflexão: será que não temos que voltar até nas nossas práticas dialógicas aqui, né? A espiritualidade, a essência, e eu gostaria de ouvir o senhor, a sua palavra para os seminaristas, para os jovens que querem ir para o seminário. É que, na verdade, aí entra aquela importância da valorização, novamente digo, dos leigos e leigas. Porque são pessoas muito bem preparadas e que nos ajudam muito na questão administrativa. Claro que isso não tira da parte do bispo e do padre a responsabilidade de acompanhar. Mas ele não é chamado a entender tudo, tem que ter uma compreensão necessária. Por exemplo, os nossos seminaristas agora estão tendo 4 meses de formação na área administrativa. Porque não pode chegar numa paróquia também sem conhecimentos básicos de como se organiza essa questão. 4 meses já é alguma coisa. Já, ou seja, para depois ser um administrador paroquial, um pároco. Exatamente, já dá todo pároco ele tem que administrar. E às vezes é só administrador e tem que administrar também. E depois com essa consciência, não precisa saber tudo, mas tem que saber o necessário para administrar. Só que daí entra essa questão que é fundamental. Toda a administração tem que ser em vista da evangelização. Aí novamente entra a questão da espiritualidade. Sem essa intimidade com o Senhor, sem essa vida de oração, sem a questão das leituras espirituais que nós fazemos, né? Seja documentos da igreja ou tantos outros livros, e como é que eu posso falar, tantos autores que têm uma experiência de Deus muito forte, ou seja, sem essa vida espiritual, aí é claro que essa questão administrativa fica muito seca e nós temos que colocar esta alma, ou seja, dentro de toda a administração, mostrar que tem Deus agindo também ali, que é em vista da obra de evangelização também. Dom Donizete, nosso tempo está chegando ao fim. Pronto. O senhor está feliz neste ministério? Olha, eu digo que é uma exigência muito grande, né? Mas eu digo que Deus é aquele que de fato chama. A gente nem entende muitas vezes por que Deus nos chama para ir um ministério tão exigente assim, porque sempre aquela consciência, sou tão pequeno, Senhor, por que eu, né? Mas aí eu sinto que Deus vai sustentando.
Então a alegria, repito, a alegria vem do Senhor, que não significa ausência de dificuldades ou limitações humanas, né? Mas ao mesmo tempo é confiar que Deus está agindo. Então é isso que faz com que eu sinta a alegria de estar aqui com você, que eu sinta a alegria de estar celebrando, que eu sinta a alegria de estar em meio às lideranças, enfim, atendendo pessoas, cuidando da administração também, junto com a equipe. Então essa graça vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. A sua mensagem para o povo de Cascavel. Gratidão pela abertura àquilo que é proposta dentro da nossa caminhada eclesial para esta ação evangelizadora. Então eu creio que, primeiro olhando toda a liderança aí e dizendo como é bom perceber essa docilidade ao Espírito Santo, esse desejo de fazer um caminho cada vez melhor. Mas também dizendo, né, a todo o povo que aquilo que nós vamos propondo hoje, que de repente algumas pessoas ainda não compreendem, né? Porque hoje, né, um itinerário, porque nós estamos pensando agora na questão catequese batismal personalizada também. Já é algo prático, né, o acompanhamento dos noivos de forma personalizada, a catequese, mas agora até o batismo nós estamos já pensando. Mas para que todos tenham essa compreensão, que é em vista daquele mandato de Jesus, e de fazer com que todos se tornem meus discípulos. Então o desejo nosso, com todo esse trabalho pastoral de evangelização, é ajudar as pessoas para que conheçam mais Jesus Cristo, para que possam acolher mais profundamente Jesus Cristo, para que possam se colocar com alegria no seguimento à pessoa de Jesus Cristo, vivendo a alegria do Evangelho em comunidade, que é o ponto essencial, porque não tem como viver a alegria do Evangelho fora da comunidade. Então, o nosso foco é esse, né? A sua bênção, Bispo. Então, que o Senhor Deus, que conhece cada uma, conhece também as necessidades que cada uma esteja passando, esteja presente na vida de todos. Abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Foi uma alegria enorme estar aqui em Cascavel. Dom Aparecido Donizete de Souza, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Cascavel. Manda o nosso abraço carinhoso para Dom Adelar Baruf. Deus abençoe, Everton. Toda a equipe também. Amém. Muito obrigado. Você que nos acompanha em todo o Brasil pela TV Evangelizar. Bispos do Brasil, este canal maravilhoso, espaço de diálogo com o nosso episcopado. E você pode rever essa e outras entrevistas, todas as nossas outras entrevistas, no canal do YouTube, no canal da TV Evangelizar no YouTube. É só acessar. Até o próximo programa. Apoio Cultural Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. O Paróquia Net é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia Net, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia.